Amém? Mas o que eu quero falar hoje, e eu quero ser rápido, quero ser objetivo. Eu não quero falar sobre Pedro hoje. Dá um pouco mais de retorno para mim, Diogo. Eu não quero falar sobre Pedro, que aliás seria uma boa palavra falarmos sobre Pedro. Não quero falar sobre João, o apóstolo amor, não quero falar sobre ele. Não quero falar nessa manhã de hoje sobre Moisés, o libertador de Israel, e nem mesmo de José, que foi para ser traído, vendido e invejado pelos seus irmãos. Não quero falar sobre José, também não quero falar sobre Elias, que poderia pregar sobre que Elias desceu fogo e desceu ali consumindo o altar. Não quero falar. Não quero falar sobre Eliseu, que foi discípulo de Elias e fez o dobro de milagres que Elias. Não quero falar. Não quero falar sobre a ressurreição de Lázaro, que também seria uma boa mensagem a gente pregar sobre aquele que morreu e depois de 4 dias ressuscitou. Também não quero falar. Não quero falar aqui de Maria, de uma grande mulher que levou em seu ventre um projeto de Deus a ser realizado, para que Deus pudesse fazer valer os seus planos através de alguém. Deus achou graça. Também não quero falar de Maria. Homens da fé como Abraão, também não quero falar de Abraão, o pai da fé, aquele que foi amigo, chamado amigo de Deus, aquele que escutou e foi lá e entregou seu filho no Monte Moriá. Não quero falar sobre ele também. Teríamos na galeria dos heróis da fé tanto homens, mulheres, Gideão, Débora, meu Deus do céu. Teríamos Noé, que ouviu a voz. Também não quero falar sobre Noé. Eu quero falar de uma pessoa aqui tão importante, que está acima de todas as pessoas. Eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus. Eu quero falar da terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa e não é uma força ativa, porque o Espírito Santo é aquele que pensa, aquele que sente, aquele que decide. É um ser pessoal, é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. A gente tem na Bíblia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai fazendo a sua obra lá na antiga aliança de uma forma direta, agindo pela teocracia, tel de Deus, cracia de governo de Deus. E aí a gente vai ver esse governo de Deus atuando com o Pai. Nós vamos ver o governo de Cristo, de Jesus, vindo e atuando em forma de homem, morrendo e ressuscitando. Mas eu quero falar do Espírito Santo de Deus, esse Espírito que está conosco, esse Espírito que Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador, chamado Espírito Santo, o Espírito da verdade. Aleluia. É necessário que eu vá para que Ele venha, porque se eu for, Ele vem. E aí esse Espírito que está com a gente, esse Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis. Eu quero falar do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. O Pai, o Filho, o Espírito têm atributos incomunicáveis, e os atributos incomunicáveis deles é a questão que nenhum ser humano tem, anjo não tem, nenhuma parte da criação tem. Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Essas 3 características, esses 3 atributos, essas 3 qualidades só se dá em Deus. Por isso que Ele é Deus. Não existe outro que tem todo o poder, não existe outro que tem todo o conhecimento, e não existe outro que está presente em todo o tempo e em todo lugar. Meu Deus do céu, eu estou falando de Deus aqui. Eu estou falando que não tem outro que tem todo o poder. O poder dele não é relativo, o poder dele é absoluto. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Ele me fortalece, eu posso todas as coisas, porque Ele está em mim. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. O Pai, Ele atuou, o Cristo, o Jesus, o Yeshua HaMashiach,
atuou vindo para a cruz, morrendo, ressuscitando, mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo, amém? Queria que você pudesse acompanhar comigo o Salmo de número 104, verso 30. Nós vamos ler alguns versos aqui para você entender. Nós vamos ser rápido, objetivo, só para você entender o Espírito Santo. Uma das coisas que a gente precisa compreender, uma das chaves, uma maneira de nós podermos ter sucesso e nós vencermos qualquer circunstância. Quem aqui quer vencer qualquer circunstância? Quem aqui quer vencer qualquer obstáculo? Quem aqui quer ficar de pé e ficar firme? Quem aqui que quer que portas que estejam fechadas possam se abrir? Quem aqui quer que a família sirva ao Senhor? Quem aqui quer ir morar na eternidade? Oh, meu Deus do céu, só meia dúzia disse. Eu vou falar de novo. Quem aqui quer morar na eternidade? Glória a Deus. Então nós precisamos entender que o Espírito é que vai nos fazer tudo isso. Quem aqui quer manter a sua fé? Quem aqui quer poder entender quando erra, quando peca, quando falha, que se está certo, se está errado? Quantos aqui querem entender isso? Quantos aqui querem acertar na vida? Ah não, irmão, só meia dúzia. Eu vou perguntar, quantos aqui querem acertar na vida? Aleluia. Oh, aleluia. Nós temos isso, que é o Espírito Santo sobre nós, amém? Olha só o que diz Salmo de número 104, verso 30. Diz assim: envia o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. O próprio salmista vai dizendo para que Deus possa enviar o Espírito, mas isso está na antiga aliança. O mesmo Espírito de Deus que está atuando desde a criação, ungiu Jesus, está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Você acredita nisso? O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que o conduziu para o deserto, e que veio após ele, e que o ajudou, e que o fortaleceu, está conosco aqui também. Você consegue entender isso? Sabe qual é o segredo do crente? O segredo do crente que o mundo não tem. Diga comigo, do segredo do crente que o mundo não tem. Essa é uma coisa que só eu e você podemos ter. Essa não é algo que todos podem ter. João capítulo 14, verso 17. Eu vou falando para ganhar tempo. João 14, 17. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ah, meu Deus do céu. O que João está falando aqui é sobre o Espírito Santo de Deus. O mundo não vê e o mundo não conhece, mas vocês o conhecem, e ele pode estar com vocês, e ele vive em vocês. Você consegue entender isso? Ele não vive do lado de fora, ele vive do lado de dentro. Sabe o que significa isso? Significa que o próprio Deus faz parte da minha vida. O próprio Deus está em mim. Você consegue entender isso? O que criou os céus e a terra, o que está sentado no seu trono, a terra é estrado dos seus pés. O próprio Criador de todas as coisas, aquele que sempre faz algo extraordinário, está dentro de mim. Está dentro de mim, não está do lado de fora. Olha o que a Bíblia vai dizendo, que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é por força nem por violência. Zacarias vai dizendo o seguinte, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então tudo que a gente for fazer não precisa exercer força, não precisa exercer violência. Eu preciso entender que tudo é conduzido pelo Espírito de Deus. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe por que a gente está aqui nessa manhã de hoje? Nós não estamos aqui porque alguém colocou uma arma na nossa cabeça. Nós não estamos aqui porque levaremos prejuízo em alguma coisa. Nós não estamos aqui porque falta opção. Nós estamos aqui porque o Espírito de Deus nos convenceu a nós estarmos aqui. Então, queira sim, queira não acreditar, entenda uma coisa: você não está aqui pela sua própria vontade. Você está aqui porque Deus colocou esse desejo em seu coração. Deus atua em você.
você. Você consegue entender isso? Que aquele que criou todas as coisas, o universo, a galáxia, criou os planetas, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Nós podemos ser de barro, nós podemos ser alguém que esse corpo deixará de existir, mas dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito de Deus. Nós somos templo do Espírito de Deus. O que é templo? Templo é o lugar onde Deus habita. Templo é o ambiente onde Deus se assenta. Templo é o ambiente onde Deus se relaciona. Templo é o ambiente onde Deus recebe adoração. Templo é o ambiente onde Deus se manifesta. Ah, meu Deus do céu, eu vou falar de novo. Eu e você somos templos do Espírito Santo de Deus. Ele habita em você. Você não é qualquer coisa. O mundo, quando falo o mundo, falam pessoas que não conhecem, não podem ver, não podem receber, mas todo aquele que está aqui já o conhece, já o recebeu, e ele atua em você. Ah, meu Deus do céu, você não é qualquer um, você não é mais qualquer pessoa, você não é mais desse mundo, você agora é a imagem e semelhança dele. Você agora é alguém que anda com Deus, você é alguém que agora tem Deus dentro de você. Quando nós vamos entendendo que o segredo do crente, que o mundo não tem, a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele não só veio na época que atuou, que desceu sobre a igreja, não. O Espírito Santo, ele atua desde a época da criação. Ele é o primeiro que iniciou a atuação da criação. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Interessante que quando estava na recriação da terra, o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. A terra estava vazia, sem forma, e estava um caos. Quem é que deu forma e quem é que preencheu a terra? O Espírito Santo de Deus. Sabe qual é o poder dele? De poder dar forma a quem não tem forma, de poder encher quem está vazio. Pastor, eu tenho um vazio dentro de mim. Só o Espírito pode preencher. Não é bebida, não é droga, não é prostituição, não é pecado. A única coisa, não é material, não é carro, não é viagem. A única coisa que pode preencher o homem chama-se Espírito Santo de Deus. A única coisa que pode dar forma ao homem chama-se Espírito Santo de Deus, e ele paira sobre a face das águas nessa manhã de hoje. Ele paira sobre esse ambiente, ele paira sobre a sua vida. Se o Espírito agora está sobre a minha vida, eu serei movido pelo Espírito. Eu não serei movido mais pela circunstância, eu serei movido pelo Espírito. E o Espírito estava na criação do universo, o Espírito estava na criação e na vida do homem. Gênesis capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quando fala que Deus soprou sobre suas narinas, é o ruach de Deus. Diga comigo, ruach. É uma palavra em hebraico que significa o Espírito de Deus. Deus soprou o Espírito e o homem teve vida. Mas sem o Espírito o homem não tinha vida. Então o Espírito é o que dá vida. Sabe o que dá vida? É o que dá prazer à vida, é o que dá alegria, o que faz sonhar, é o que faz planejar, é o que faz levantar pela manhã e dizer: eu vou lutar, eu vou guerrear, eu vou vencer. É aquele que dá ousadia, dá coragem, dá ânimo, é aquele que tem vontade de vencer todos os dias. Quem é que faz isso? Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele soprou no homem, ele soprou o Espírito no homem, e o homem veio a passar a ter vida.
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você pensa que não tem mais vida, ou se você entende que você já tem vida, porque você sonha, deseja, você tem coragem, você tem planos, você tem projeto, entenda uma coisa: é o Espírito que te deu tudo isso, é o Espírito que te deu tudo isso. E se você não tem, Ele está aqui para soprar e poder te dar isso também. Tem alguém comigo aqui nessa manhã de hoje? Tem alguém entendendo aqui que o Espírito de Deus é o que vai te dar ânimo, é o Espírito de Deus que vai fazer você sonhar, é o Espírito que vai fazer você realizar, é o Espírito que vai te levantar e colocar você de pé, é o Espírito que vai realizar aquilo que você nunca realizou. Aleluia. Jó capítulo 33 verso 4 diz: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Olha o que Jó vai dizendo: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Reconhecimento. Eu só estou aqui porque o Espírito de Deus me inspira. Pastor, eu não tenho inspiração. Falta o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não estou inspirado. Espírito Santo de Deus, é Ele que te inspira, é Ele que te faz levantar todas as manhãs. Aleluia. É o Espírito que capacita o homem. Dá retorno para mim, Joe. Capacita o homem, habilita pessoas a realizar atividades. É o Espírito que faz o homem realizar algo que nunca realizou. Olha só o que diz em Êxodo capítulo 31 verso de número 2. Ação do Espírito em um artesão na construção do tabernáculo. O Espírito inspirou 2 homens, Bezaleel e Aholiabe, na confecção de todos os utensílios do santuário nos dias de Moisés. Êxodo 31, 2. Entenda uma coisa, que o Espírito de Deus inspirou aquilo que eles não sabiam fazer, que eles não tinham conhecimento, e fez eles realizarem a poder construir. Você entende que as novidades de vida, quando a gente fica procurando na internet o que fazer, quando a gente fica procurando em um curso para realizar, eu não sei se você já passou dizendo: o que é que eu faço? Será que eu posso inventar alguma coisa? Eu vou ver aqui no YouTube, eu vou ver algum curso, eu vou ver algo para mim poder fazer, para poder me inspirar, para poder saber o que é que eu consigo, para poder ter sucesso. Entenda uma coisa: se a gente soubesse desse poder que a gente tem aqui dentro e está dentro de nós, é Ele que inspira em poder dar para você o que talvez alguém já estudou, talvez alguém já debruçou em livros, em anos, em décadas. Ele faz dentro de você, você ter conhecimento e sair na frente. Você não está entendendo o que Deus está falando. Eu estou dizendo que nós precisamos entender, a buscar mais o Espírito de Deus, porque Deus tem tantas coisas extraordinárias para que a gente possa sair e realizar. Se você entender, os maiores cientistas eram pessoas que buscavam a Deus e tiveram inspiração em Deus. Se você olhar, os maiores matemáticos eram pessoas que se inspiravam e buscavam em Deus. E nós ficamos às vezes buscando em um lado e um outro, e não entendemos que é só entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta, colocar a cara no pó, falar com Deus em secreto, que Deus nos honrará de forma pública. O Espírito também capacita para podermos realizar toda a obra de ensinamento a outras habilidades. O Espírito que vinha sobre os profetas, 2 Crônicas capítulo 20 verso 14, vai dizendo assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. Verso 15: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Está Josafá com um exército lutando contra os inimigos. Olha, a quantidade é muito grande. Eles estão com medo, eles estão apavorados. E daqui a pouco um homem, um profeta chamado Jaaziel, ele está no meio da congregação e o Espírito vem sobre a vida dele. E ele abre a boca, ele diz: ei Josafá,
e todo exército de Israel: não temas, o Senhor é contigo, o Senhor os abençoará, vocês não terão que pelejar, vocês não terão que lutar, Deus lutará por vocês, aleluia. Entendam isso, e isso foi celebração. Não, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa manhã de hoje, de maneira profética. O Espírito está sobre a minha vida, o Espírito está sobre a sua vida. Só levante a mão e adore o nome dEle, porque nessa luta você não terá que lutar, nessa guerra você não terá que guerrear, o Senhor lutará por vós. Aleluia. Quando a gente entende ação sobre reis, 1 Samuel capítulo 10 verso de número 6 diz: o Espírito de Deus se apoderou de Saul, fazendo dele um novo homem, e ele profetizou no meio dos profetas. Saul está procurando as jumentas do pai, que havia fugido, que havia escapado, e quando ele está passando, o Espírito de Deus vem sobre a vida dele e dá um novo coração, e ele se torna um novo homem. Se tornar um novo homem não é pelo curso que eu faço, não é pela sociedade que eu vivo, mas é quando eu recebo o Espírito de Deus, eu recebo um novo coração e eu me torno uma nova criatura. Ah, meu Deus do céu, eu vou repetir de novo, aleluia. Quando o Espírito paira sobre a nossa vida e Ele entra dentro de nós, Ele nos dá um coração novo, Ele nos faz ser uma pessoa nova. Nós andamos diferente, pensamos diferente, agimos diferente, recebemos diferente. Não, você não está entendendo. Deus mudou o coração de Saul, tornando ele uma nova pessoa. Entenda isso, não é por força nem por violência. Se prepara para ser um novo homem, se prepara para ser uma nova mulher. Não é a minha pregação, mas é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele aconselha. Olha só, João capítulo 14 verso 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem conhece, mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. É o outro conselheiro, é o outro que aconselha. Então o maior conselho é do Espírito de Deus. Nós temos tudo isso. Sabe que a gente precisa entender que a gente tem coisas, e que essas coisas que a gente obtém, a gente não usa, a gente deixa guardado. Conta-se que quem teve circo por muitos anos conseguia prender um elefante com uma cordinha presa ao lado do circo, batia lá uma estaca, uma cordinha, e o elefante se sentia preso, porque ele não conhecia o potencial e a força que ele tinha. Se ele conhecesse o potencial e a força que ele tinha, ele dava uma patada de lado, aquela corda quebrava, aquela estaca ia embora, mas ele se sentia que não era capaz, ele não sabia quem ele era. Sabe o que nós estamos vivendo? Às vezes a gente não sabe o que a gente tem, o que a gente possui, e a gente não utiliza. Aí a gente chora, tem medo, a gente vive uma vida medíocre, uma vida miserável, mas a gente tem que entender que quando eu tenho o Espírito, eu tenho tudo. Eu tenho Deus, eu tenho o Senhor, eu tenho o conselheiro, eu tenho o Deus forte, eu tenho o Pai da eternidade em mim, eu tenho aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, o começo e o fim, Ele está em mim. Ah, meu Deus do céu, eu estou dizendo que quando a gente tem o Espírito, Ele nos revela. Quando a gente tem o Espírito, a gente não cai em cilada, a gente não cai em erro, a gente não cai em mentira. Por que a gente cai em mentira? Porque a gente não acessa o Espírito que está em nós. Quantas vezes a gente vai cair em armadilhas, a gente vai cair em conversas, a gente vai cair em armadilha. Por quê? Porque eu não acesso o que está em mim, eu não acesso aquele que faz parte de mim. E aí eu vou acessar o meu conhecimento, eu vou acessar a minha experiência, eu vou acessar as minhas conexões, mas eu acabo não acessando o Espírito Santo de Deus.
Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho como ser uma pessoa bem-sucedida, eu tenho como ser uma pessoa que não serei enganada, eu tenho como ser uma pessoa assertiva, eu tenho como ser uma pessoa aonde eu vou realizar os meus projetos e sonhos. O que nós precisamos é acessar o Espírito Santo de Deus, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha homens que eram antes do Espírito e homens que foram depois do Espírito Santo, olha só, Davi antes da presença do Espírito sobre ele, e Davi depois da presença do Espírito sobre a vida dele. Antes do Espírito atuar na vida de Davi, Davi vivia no anonimato, vivia no pasto. Mas depois que o Espírito veio sobre a vida dele, ele saiu do anonimato para se assentar no trono e governar. Só dois entenderam? Eu vou repetir. Antes do Espírito poder vir sobre a vida de Davi, ele vivia no pasto, no anonimato. Nada de errado viver no pasto e no anonimato, mas depois que o Espírito veio sobre a vida dele, tirou ele do anonimato, tirou ele do pasto, se assentou ele no trono para poder governar uma nação. Ah, meu Deus do céu, você está entendendo que antes do Espírito ninguém te conhece, mas depois do Espírito todos podem te conhecer, e a capacidade de você realizar aquilo que você nunca realizou. Antes do Espírito, depois. Davi antes está cuidando de ovelhas, depois ele está diante do palácio de Saul. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, verso 11. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou o Cristo entre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Alguém aqui tem dúvida que o Espírito Santo habita em você? Alguém aqui tem dúvida que o Espírito habita em você? E por que muitas vezes a gente tem medo? E por que muitas vezes a gente não tem direção? Por que muitas vezes a gente não tem esclarecimento? Porque muitas vezes a gente então não consegue poder ter discernimento. Porque o que a gente tem a gente não usa, o que a gente não tem a gente não acessa. Mas Ele está em você, Ele está em nós. O Espírito entrega poder e autoridade. Atos capítulo de número 1, verso de número 7 e 9, diz assim: não vos compete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Recebereis poder. Se o Espírito desce e vem em nós, e nós recebemos poder, por que a gente passa por alguém e ainda tem alguém aleijado? Por que a gente tramita por alguém e ainda tem alguém com dificuldade? Recebereis sobre vós o Espírito, e com o Espírito vem poder. Por isso que Paulo, quando a gente vê Paulo com o poder de Deus, que o Espírito veio sobre a vida dele, coisas extraordinárias e milagres aconteciam. Quando a gente vê Pedro e João em Atos capítulo de número 3, dizendo: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Às vezes a gente está acostumado com mensagens que vão nos motivar para a gente poder viver a semana. É bom, sim, mas o que eu estou falando aqui é um conceito que não é para uma semana, é para a vida. Eu não estou falando algo que vai dar resultado para 15 dias, eu estou falando algo que vai dar resultado até a eternidade, até a volta de Cristo. Eu preciso acessar o Espírito Santo dentro de mim. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós.
Sabe que é esse poder? Esse poder de poder falar e alguém escutar, e quando alguém escutar dizendo, não é você que está falando comigo, é Deus que está falando comigo, aleluia. As palavras estão falando direto ao meu coração, e eu vou me arrepender, e eu vou aceitar ao Senhor como Salvador, aleluia. Não é você que está falando, eu vou me levantar e eu vou mudar a minha estrutura, o meu pensamento, a minha vida vai ser diferente a partir de hoje, porque não é você que eu estou ouvindo, é Deus que está falando através de você. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito faz a gente alcançar aquilo que não seríamos capazes de realizar por conta própria. O Espírito nos faz realizar e conquistar aquilo que nós não conquistaríamos por questão própria. É o Espírito Santo de Deus. Olha só o que Davi vai fazer. 1 Samuel 16:13. Tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando o Espírito veio sobre Davi, daquele dia em diante, a vida dele não foi a mesma coisa. Pastor, a minha vida não muda, a minha vida é a mesma, a minha vida continua de uma forma monótona. O que eu preciso fazer? Que o Espírito de Deus possa ser acessado, que já existe dentro de você, aleluia. Em nome de Jesus eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida, que a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Eu vou repetir, a tua casa não será mais a mesma, o teu pensamento não será mais o mesmo. A gente tem que pegar isso para a gente entender que o Espírito que estava sobre Davi, a partir daquele dia, não foi mais o mesmo, não foi mais o mesmo. O Espírito foi derramado, foi soprado pelo Senhor e está sobre nós. Olha só, Juízes capítulo 14, verso 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão poderosamente que rasgou o leão, como se fosse um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem o seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que ele tinha feito. Sansão pega um leão com as suas próprias mãos e o rasga pelo meio. Como é que ele fez isso? A força vem do Senhor, a força vem dele. Você está entendendo o que Deus está falando? O Espírito do Senhor se apossou dele e ele rasgou aquele leão. A força vem de Deus. Pastor, eu estou tão fraco. Acesse o Espírito Santo que está dentro de você, que você vai ver que vai tirar força da sua fraqueza, aleluia. Olha só, quando a gente olha Juízes capítulo 15, verso 14, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. As cordas que o amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimado no fogo, e os laços que prendiam e soltaram as suas mãos. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Quando o Espírito de Deus veio sobre Sansão, aquilo que estava amarrando ele, sobe o louvor. Eu vou repetir. Quando o Espírito Santo veio sobre Sansão e ele entendeu, nada o segurou, nada o parou, nada o brecou, nada o paralisou. E eu te pergunto, o que tem te paralisado, o que tem te brecado, o que tem te constituído como obstáculo na sua vida? Entenda que você tem a força do Espírito sobre a sua vida. Nada e ninguém pode te parar, nada e ninguém pode te paralisar. Não tem governo, pastor, alguém passou a rasteira em mim, alguém tomou a frente, alguém está brecando para mim. Em nome de Jesus, não tem porta fechada, não tem corda
cordas que possam te amarrar, não tem obstáculos que possam te impedir, nada pode te impedir, porque o Espírito de Deus te dá força. Pastor, eu não consigo lidar com isso, eu não tenho sabedoria, eu não tenho estudo, eu não tenho aquilo. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus te dá capacidade, te dá força, te dá estratégia. Eu não consigo pensar numa solução para essa situação. O Espírito Santo de Deus te dá estratégia para pensar em qualquer coisa. Como é que eu vou sair disso? O Espírito Santo resolve. Pastor, eu estou vivendo um tempo de escassez, eu estou vivendo um tempo de luto, eu estou vivendo um tempo de angústia. O Espírito Santo de Deus, Ele te tira da angústia, Ele te tira dessa luta, Ele te tira dessa guerra. Atos capítulo 2, verso 3, para a gente encerrar, e verso 4: veio do céu um som, línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pastor, como é que eu cuido dos meus negócios? Seja cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que eu cuido do meu casamento? Seja cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que eu cuido dos meus filhos? Seja cheio do Espírito Santo. Pastor, o que é que eu devo comprar? O que é que caminho eu devo? Seja cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que eu falo com alguém? Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Pastor, como é que eu resolvo essa situação? Seja cheio do Espírito Santo. Vem comigo. Pastor, como é que eu não tenho recursos, eu não tenho sabedoria, eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento, como é que eu resolvo? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé. O que eu quero trazer nessa manhã? Eu disse que eu não queria falar sobre Paulo, nem João, nem Moisés, nem Pedro, nem Débora, nem Maria, mas todas essas pessoas, quando a gente observa na galeria dos heróis da fé, eles tiveram algo em comum. Eles tiveram o Espírito Santo de Deus. Eles tiveram o Espírito Santo. Ele só foi o Paulo que ele foi, que a gente conhece, o Paulo que quase foi morto, porque o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Ele só foi o Pedro que foi crucificado e que não temeu homens e nem palavras de religiosos, porque o Espírito estava sobre a vida dele. Nós só estamos aqui nessa manhã porque o Espírito Santo está sobre nós. A sua família vai vencer, você vai vencer, mas não é com força desse mundo, não é com a inteligência desse mundo, porque a gente vê muita gente capacitada, habilitada, nada de errado. Se você puder buscar, busque e se aperfeiçoe mais, eu sou a favor disso, mas não é isso que muda, não é isso que transforma, não é isso que faz o extraordinário. O que faz o extraordinário é o Espírito Santo de Deus. Antigamente vinha só sobre reis e profetas. Reis e profetas do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, recebiam o Espírito de Deus. Mas na Nova Aliança, Ele veio para mim, Ele veio para você, Ele veio para nós. Ele veio sobre o Filho, sobre o Pai, sobre nós. Pastor, eu não consigo vencer o pecado. Eu tenho uma fraqueza, que essa fraqueza eu não consigo lidar com ela, e eu já tentei ajuda de todos os lugares. Você só vai vencer com o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu tenho uma timidez, eu tenho medo, eu tenho ansiedade. Você só vai vencer com o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não tenho coragem de tomar algumas decisões, de agir, e eu não consigo nem falar de Jesus para ninguém. O Espírito Santo de Deus que vai fazer você evangelizar, falar, orar e servir a Ele.
Pastor, eu queria tanto louvar, pregar, eu queria tanto fazer, mas eu não tenho capacidade. É o Espírito Santo que capacita a você. Aleluia. Eu estou dizendo, tem acesso, está dentro de você. A chave para virar uma chave na sua vida chama-se Espírito Santo de Deus. A chave para virar na sua vida chama-se Espírito Santo de Deus. Às vezes você pode ter gastado tanto dinheiro, tanto tempo, ter se esgotado, tanta energia, e o acesso já estava aí dentro de você. Quando você ora, movido pelo Espírito, tem cura. Quando você ora, movido pelo Espírito, tem salvação. Quando você ora, movido pelo Espírito, tem prosperidade. Quando você ora, movido pelo Espírito, os demônios vão embora. Quando você ora, movido pelo Espírito, você fica cheio do Espírito. Aleluia. Ninguém tem capacidade de entristecer. Pastor, eu estou triste por aquilo que falaram para mim, eu estou triste com aquilo que fizeram contra mim. Mas quando você está cheio do Espírito, você vai dizer: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao nome do Senhor. Aleluia. Quando eu estou cheio do Espírito, eu não me preocupo com palavras que são direcionadas para tentar me humilhar ou me colocar lá embaixo. Quando eu sou cheio do Espírito, eu acordo pela manhã e digo: obrigado, Jesus. Quando eu estou cheio do Espírito, eu terminei o meu dia e eu digo: obrigado, Senhor. Aleluia. Até aqui o Senhor nos ajudou. Quando eu tenho o Espírito, eu tenho a mente de Cristo. Eu consigo discernir as coisas do Senhor, mas não sou discernido por ninguém. Quando eu sou cheio do Espírito, um poder habita sobre a minha vida. Levanta sua mão para o alto. Coloca a outra mão no seu coração. Jesus diante dos seus discípulos. Pedro negou Jesus, voltou, retrocedeu, porque ainda ele não havia recebido o Espírito Santo. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente tem medo. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente não tem força. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente não tem entendimento das coisas. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente se apavora. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente abaixa a cabeça. Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, e quando ele soprou, Pedro pregou a sua primeira mensagem e 3.000 pessoas se converteram. Eu vou repetir: na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Nunca tinha pregado, mas o primeiro dia que pregou, 3.000 pessoas se converteram. Aleluia. Alguém foi prender ele e dizer: nós vamos te matar. Ele diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se quiser me matar, me mate, porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo não tem medo da morte, não tem medo dos enfrentamentos do dia a dia. Quem tem o Espírito Santo, ele tem ousadia, tem intrepidez. Ei, Lagoinha Mauá, eu declaro sobre a sua vida intrepidez, ousadia. Eu declaro sobre a sua vida que venha o Espírito da verdade. Se você não tem, talvez você diz: não tem um ombro para me chorar, não tem um ombro para me aconselhar, não tem um conselheiro para me dizer. O Espírito te aconselha, o Espírito intercede, o Espírito te faz você ter os seus pensamentos, ele te revela os caminhos. Aleluia. Sopra, 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 Senhor, nessa manhã de hoje. Sopra sobre a tua igreja, sopra o Espírito Santo, sopra o teu Espírito sobre cada um que está aqui. Em nome de Jesus eu declaro que aquele que está aqui nessa manhã, que ainda não recebeu, que ele receba o teu Espírito. E quem estiver aqui nessa manhã já recebeu, seja renovado pelo Espírito de Deus, seja renovado